Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. A reflexão desta noite está debaixo do tema O Maior Milagre. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os queridos irmãos. 2 Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Vamos ler então o texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso, porém leproso. Percebamos desde o início que se introduz no texto que nós vamos ler nessa noite o nome de uma pessoa, Naamã, uma pessoa importante, uma pessoa forte, porém fraca. Era forte porque era provavelmente um dos generais do exército da Síria e comandava homens e enfrentava situações de guerra. E levava a Síria, naquela época, uma potência, a vitórias, a crescimento. Mas este homem tinha uma doença incurável, um problema. Nós estamos aqui falando num cenário, num período, por volta do 9º século antes de Cristo Jesus. E ele tinha essa doença, e naquela época não havia cura, e isso provavelmente significaria para ele, embora um general sírio, significaria para ele uma situação de estigma, até mesmo social. É certo que havia uma diferença entre o olhar da Síria sobre esta doença e o olhar do povo de Israel sobre esta doença, porque naquela época já havia a lei mosaica, e a lei orientava algumas práticas quanto à pessoa que estivesse leprosa, porque era uma doença que era contagiosa e poderia causar grandes problemas no meio do povo. Por exemplo, havia um exame sacerdotal. Era o sacerdote que examinava alguém que estivesse com essa doença, observava este alguém, se tivesse dúvida, colocaria este alguém por um período de quarentena, provavelmente 1 semana, 7 dias, depois mais 7, até que se chegava a um veredito, a uma compreensão. Não, ele tem sarate, ele tem a lepra, ele tem essa doença. Então, esta pessoa teria que se afastar da comunidade, em função do perigo desta doença. É interessante também que estas pessoas que viviam meio que à margem da sociedade, quando fossem se encontrar com outras, cruzassem com outras em caminhos, elas deveriam avisar que tinham este problema, para que as outras pessoas, de certa forma, se afastassem. Isso também impactava economicamente alguém que tivesse essa doença, porque certamente ela deixaria de trabalhar, e deixando de trabalhar, iria viver das esmolas, das ajudas, da ação do povo de Israel, procurando ajudar aquele povo, aquelas pessoas acometidas desse problema que à época não tinha cura. Mas Naamã, ele não era do reino de Israel, ele era do reino da Síria, também chamado no texto bíblico de Arã de Damasco. Damasco era a capital da Síria naquela época. Então, não havia essas regras de pureza aplicadas a Naamã, e de certa forma nós percebemos que Naamã tinha o seu status, pelo menos militar, mantido, porque ele se mantinha como rei, aliás, general do exército do rei da Síria, mas havia certamente um estigma real, porque naquela época esse tipo de doença era muito temido por vários aspectos, pela repulsa estética que essa doença causava, pelo possível risco de contágio,
pelas conotações religiosas à época, porque entendia-se que alguém com uma doença como esta era alvo do agir dos deuses, e o povo da Síria era um povo politeísta. E é interessante que esse estigma nós temos a permissão de compreender que ele vivia esse estigma de certa maneira, porque o texto destaca que ele era leproso e por isso ele queria uma cura extraordinária e ele tinha que conviver com esse rótulo de leproso. Então nós temos um homem, esse é o cenário, forte, com autoridade, porém fraco, com um problema insolúvel, com uma situação complicada, vivenciando algo difícil na sua história. Este é o homem. E o texto continua, e no versículo 2 nós lemos: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja um cenário. Naamã, general, capitão do exército da Síria. Naquela época havia inúmeros conflitos entre a Síria e Israel. Num desses conflitos, ele captura uma mulher, uma menina de Israel, leva para ser serva da sua esposa. Aquela menina vê a situação de Naamã e diz: se o meu senhor estivesse diante do profeta, este profeta aqui é Eliseu, estivesse diante do profeta Eliseu, ele o curaria do seu problema. E aqui é interessante, irmãos, nós nos localizarmos historicamente. O profeta Eliseu é um profeta que veio bem depois, por exemplo, do rei Davi, que é uma referência dos reis. O ministério de Eliseu, e Eliseu sucedeu o profeta Eli, que é muito importante, e o ministério de Eliseu se deu por quase 60 anos, num período de 852 a.C. até por volta de 797 a.C. E ele teve o seu ministério direcionado em grande parte ao reino do norte, porque nesta época o reino de Israel estava dividido. Embora ele tenha apresentado algumas profecias e tenha se relacionado com Josafá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém, a maior parte do ministério de Eliseu é direcionado ao reino do norte, cuja capital é Samaria, e sempre que o texto sagrado, no cenário pós-divisão do reino, falar de Israel, entenda, ele está falando do reino do norte. Então, Eliseu era um profeta, e aquela menina que reconhecia Eliseu como profeta, disse: olha, se o meu senhor for para o profeta, ele irá curá-lo. Os profetas naquela época eram homens de Deus, que tinham como missão compartilhar a palavra do Senhor e viver de acordo com a orientação do Senhor. E em inúmeros momentos Deus usava esses homens para impetrar cura, para demonstrar a graça de Deus. O maior objetivo do profeta não era, como alguns podem pensar, não era predizer o futuro, não, absolutamente. O maior objetivo do profeta era ler a realidade do povo, era enxergar se o povo estava tendo uma vida em santidade perante o Senhor ou não, e apresentar uma palavra do Senhor que chamasse o povo à santidade perante o Senhor. E o profeta então, lendo a situação, e na maioria das vezes eram cenários de injustiça, cenários de prostituição, cenários onde as pessoas se afastavam de Deus, o profeta lia aquela situação, desafiava o povo a retornar à santidade e apresentava ou apontava para o povo a paga dos seus pecados. O que haveria de acontecer caso eles continuassem pecando. Essa era a proposta, era o ministério do profeta. O profeta
era um homem apaixonado pelo Senhor, um homem que se dedicava ao Senhor e que procurava apresentar os direcionamentos de Deus. A verdade é que Eliseu era um homem muito usado por Deus. E aquela menina aponta para aquele profeta. O texto continua, é uma narrativa. E nós lemos a partir do versículo 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, isto ao rei da Síria: assim e assim falou a menina que é de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Amados irmãos, aqui um cenário. O rei escutou as palavras de Naamã, o seu rei, o rei da Síria. Redigiu uma carta, separou valores para honrar a suposta pessoa, neste momento, a suposta, porque eles não tinham certeza ainda, a suposta pessoa que haveria de curar Naamã. Naamã então procura o rei, leva a carta, e o rei, naquela situação, ao se deparar com aquela carta, entra em angústia. E isso era de certa forma esperado, porque o povo da Síria, como já falei, volta e meia entrava em conflito com o povo de Israel. Aliás, 2 Reis, capítulo 6, capítulo 7, trata de conflitos entre o povo da Síria e o povo de Israel. Havia uma lógica por trás disso. Mas lá esse texto também nos ensina que, por mais que alguém tenha poder, esta pessoa não pode tudo. Escute isto. Por mais que alguém tenha poder, o rei de Israel, o rei do reino do norte, o reino está dividido, era o rei do reino do norte, ele tinha poder, mas ele não podia tudo, e se angustiou, porque não podia, e porque pensou que aquilo era um estratagema da Síria para conseguir uma ocasião para ter um embate com o povo de Israel. Amados irmãos, a narrativa continua. Vejamos que há uma tensão. Um homem forte, porém fraco. Um profeta que ele ainda não conhecia, um suposto profeta, talvez na visão e perspectiva de Naamã. Um rei que, embora pudesse muita coisa, não podia tudo, e agora angustiado, porque talvez isso significaria um embate contra o povo da Síria. Mas o texto continua. E no versículo 8 nós lemos: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, há aqui um símbolo de humilhação, um símbolo de isso é um absurdo, um símbolo de temor até. Sabendo Eliseu que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Percebam que é uma quebra de uma lógica da situação. Havia toda a lógica em um rei rasgar as suas vestes. Mas Eliseu pergunta: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em
Israel. Este homem saberá que há profeta em Israel. Amados irmãos, essa é uma palavra contundente, porque Eliseu confiava no seu Deus. Eliseu era fiel à palavra de Deus. E Eliseu, ao longo do seu ministério, quase 60 anos, passou por inúmeros reis do povo de Israel, do reino do norte. Estava, por exemplo, como servo de Elias, quando Elias teve que enfrentar o rei Acabe, esposo de Jezabel, uma mulher maléfica. Eliseu passou por muitas tensões, por muitos desafios, por muitas lutas. Eliseu profetizara e teve que enfrentar muita oposição, mas ele tinha convicção: Deus é fiel e Deus está comigo. O Senhor é fiel, o Senhor está comigo. Amados irmãos, interessante que, como pastor, a gente tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas, de ouvir testemunhos, de ouvir experiências, e muitas vezes, em inúmeros momentos, a impressão que eu tenho é que tantas e tantas pessoas tocam a sua vida marcadas por um temor quanto ao mal, como se houvesse um par e passo, como se houvesse um equilíbrio entre as forças de Deus e as forças do mal, como se o diabo pudesse agir no mesmo nível do agir de Deus. Absolutamente, isso é uma das grandes mentiras do tempo presente. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. E por mais que venhamos a enfrentar embates, dificuldades, lutas espirituais, se Deus é por nós, quem será contra nós? É possível que sejamos perseguidos em cenários do nosso trabalho, da nossa escola, onde quer que estivermos, mas temos que nos lembrar dos valores, dos princípios da palavra de Deus, e que nós devemos vivenciar a palavra do Senhor, e haveremos, em nome de Jesus, de superar toda e qualquer oposição. Aqui este profeta nos ensina a convicção de que ele sabia que o Senhor haveria de operar na vida dele, através da vida dele. A convicção de que o Senhor, de alguma maneira, operaria sobre a vida de Naamã. Interessante isto. Nós somos chamados a nutrir esta convicção. Deus está conosco. Deus caminha conosco. Pode ser que caiamos, mas no Senhor encontraremos a força para nos levantarmos. Pode ser que venhamos ou estejamos chorando, mas devemos compreender e crer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa palavra nos dá uma ideia de transitoriedade das lutas da vida. Pode ser que estejamos fragilizados, mas será Deus a nos abraçar, nos acolher, nos orientar, levantar pessoas para que estejam conosco e que nós possamos nos sentir acolhidos, apoiados e valorizados em nome de Jesus. Eliseu era um ser humano, era um homem, mas ele disse: acalme-se, rei, mande ele vir a mim, e ele saberá que há profeta no povo de Israel, no reino do norte. Versículo 9 nós lemos: veio Naamã com os seus cavalos. Os seus cavalos, aqui é um indicativo de riqueza, de poder, de influência, certamente armado, com pessoas armadas ao seu lado. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Percebamos que Naamã chega com toda a pompa. Naamã se aproxima de Eliseu de maneira arrogante. Naamã sabia, embora leproso, sabia que era o capitão de um grande exército. E se aproxima de Eliseu com pompa, com arrogância, achando-se poderoso, esperando da parte de Eliseu uma certa humilhação, uma certa subserviência. Este era o coração de Naamã. E quantas pessoas pode ser que se aproximem de Deus,
com o coração ainda arrogante, entendendo que Deus como se fosse um servo, entendendo Deus como se fosse alguém que se submetesse à nossa palavra, simplesmente pela nossa palavra. Já ouvi, inclusive, em reflexões, pessoas direcionando o povo de Deus erradamente: coloque Deus contra a parede. Meu Deus, como assim? Colocar o Senhor dos Senhores contra a parede? Como assim colocar o Rei dos Reis contra a parede? O Senhor é todo poderoso, o Senhor criou todas as coisas. Nós não somos nada diante de Deus, somos apenas pó. Mas pode ser que muitos se aproximem de Deus com coração orgulhoso, com empáfia, a partir da sua própria perspectiva. Eu sou uma pessoa inteligente, ou sou uma pessoa rica, ou eu sou uma pessoa poderosa, ou eu sou uma pessoa influente, ou eu sou uma pessoa bonita, ou eu sou uma pessoa com predicados, cujos predicados na sociedade são aspectos, características valorizadas na sociedade, e eu estou acostumado a servir. Eu lhe digo que todas essas coisas não são nada diante de Deus. Estava lá Naamã com toda a sua pompa, com todo o seu pretenso poder. Mas o texto continua. E nós lemos no versículo 15, no versículo 10, aliás, eu gostaria de ressaltar um adendo aqui. Uma palavra que corrobora com este pensamento que eu compartilhei com os irmãos anteriormente, Isaías 40, 15 a 17. Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como uma gota de balde, e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o seu fogo, nem os seus animais bastam para o seu holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Quando Deus olha para nós a partir da sua glória, do seu poder, Ele considera que nós não somos nada. Por isso nós somos salvos pela graça. Porque nós não temos o que oferecer a Deus. O que é que eu posso oferecer a Deus? Mas Deus, pelo seu amor, amando-nos pela graça, entrega Cristo Jesus para que nós possamos nos aproximar do Senhor e possamos ter a perspectiva de vida eterna junto ao Pai. Mas a verdade é que Naamã estava ali arrogantemente. Mas o texto continua, versículo 10. Voltemos ao texto base. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vejam bem. Imaginem a linha do tempo. Eliseu, forte porém fraco. Uma jovem israelita presa, escrava, mas olha para o seu senhor e diz: olha, se o senhor for para o profeta, ele te curará. Ele vai até Israel com uma carta e com dádivas. O rei entra em angústia, porque entende que isso é um estratagema para que haja uma guerra. Eliseu diz: então manda ele vir a mim. E ele vai com pompa, com arrogância, com soberba, esperando a melhor recepção possível. O texto então fala, versículo 10, voltemos. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abna e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação, porque o profeta não recebeu como Naamã esperava. O profeta nem se dignou em ir pessoalmente, mandou um servo, mandou um mensageiro, quebrou a expectativa de Naamã. Naamã entendia: certamente ele virá a mim, certamente ele virá e me servirá, certamente diante de mim ele clamará ao seu Deus, tocará em minhas feridas e clamará pela cura da parte do Senhor da minha vida. Mas ele simplesmente manda um mensageiro, simplesmente me manda tomar banho nos rios aqui de Israel. Não são porventura os rios lá da minha capital, Damasco, a capital da Síria, muito melhores do que os rios de Israel? Naamã fica indignado. Interessante que muitas vezes o Senhor não corresponde às nossas expectativas, e pode ser que entremos na carne e que possamos nos indignar com o Senhor. Eu quero te dizer, quando isso acontecer, lembre-se, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Lembre-se que o Senhor é Senhor dos senhores, nós somos servos, somos seres humanos. Até então, Naamã não estava disposto a ouvir ninguém. Até então, Naamã estava autocentrado, centrado nas suas capacidades, centrado no seu poder, centrado no seu sentido de direito, como se é meu direito ser curado pelo profeta, e porque é o meu direito e o profeta não correspondeu com o meu direito, isso é indignante. Naamã então, ao ter essa experiência, se organiza para ir embora, arrogantemente. E nós lemos o texto, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos. Fica imaginando, Naamã já no seu cavalo, no seu carro, e dizendo: vamos embora daqui. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amados irmãos, Naamã estava indignado, mas ele teve a sorte de ter ao seu lado servos e homens com sabedoria, que se aproximaram dele. Em algumas versões diz assim, aqueles homens falando com Naamã: meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor não faria? Faria. Por que então o senhor não faz esta coisa que é fácil? É como se aqueles homens que estavam ao redor de Naamã, com muita sabedoria, com muito tato, provocassem a inteligência de Naamã e a compreender que não deveria agir tão arrogantemente, tão imprudentemente, e pudesse então se submeter à voz do profeta. Eu tenho um amigo, uma pessoa querida, que foi delegado no interior da Paraíba, e ele me contou um fato interessante. Ele disse: pastor Carlos, eu estava no interior da Paraíba, em Itabaiana, e era delegado da cidade de Itabaiana. E chegou lá na delegacia um homem, eu fiquei conversando, um homem simpático, e a gente conversando, e era um homem que tinha o seu lado assim direito praticamente morto, o braço, a perna, caminhava com dificuldades, e tinha aquilo, e a gente conversando. Eu perguntei: o que foi isto? Se era um acidente, o que é que acontecera com ele? Aí ele foi me contar a situação. Ele disse:
doutor, eu estava andando na minha moto, aqui na cidade, e andando na moto, de repente um bigodudo passa por mim. Isso nas palavras do homem, ele me transmitiu. Um bigodudo num carro, sabe, uma cara de arrogante, passou por mim. E aí ele me trancou. E eu fiquei com tanta raiva daquele homem. Eu fiquei com tanto ódio daquele homem que comecei a seguir aquele homem. E ele ia eu seguindo. E chegou um momento que ele indo assim, eu digo, rapaz, eu vou meter minha moto no carro dele. E quando ele foi, mirou e foi meter a moto no carro dele, ele não sabe como o carro virou. Ele entrou no poste. Ficou com o lado direito para a vida toda sem mexer. A falta de sabedoria, irmãos. Às vezes situações nos acometem e nós agimos ou reagimos com falta de sabedoria. Não nos permitimos pensar, refletir. Tomamos atitudes impensadas, atitudes que de certa forma marcam a nossa história e que podem trazer sobre a nossa história prejuízo, e que oportunidade maravilhosa diante de Deus seria se nós, na iminência de tomarmos esse tipo de atitude, Deus colocasse ao nosso lado homens e mulheres sábios que dissessem: Carlos, Fernando, Maria, tenha calma, pense um pouco, não haja pela emoção, reflita. E foi assim que aqueles homens fizeram com Naamã, e Naamã então ouviu a voz daqueles homens. A narrativa continua, versículo 15. Depois de Eliseu ter mergulhado, depois dele ter mergulhado 7 vezes, ter ouvido esta palavra de sabedoria, não ter se submetido ao seu ímpeto arrogante, foi curado, e depois dessa cura acontece algo incrível, amados irmãos. Algo incrível, algo profundo, algo relevante na vida de Naamã, que mudou a vida de Naamã absolutamente. E o texto nos conta, versículo 15: então voltou ao homem de Deus. Naamã então voltou para Eliseu. Ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse, vejam bem, no primeiro momento Naamã chegou, Eliseu nem viu Naamã. Eliseu mandou um servo, que lhe deu um recado, e Naamã ficou indignado, tamanha a sua arrogância, tamanho a sua visão autocentrada. Mas Naamã dessa vez retorna para o profeta, e Naamã tem a oportunidade de estar diante de Eliseu, do profeta, e diz para o profeta: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Podemos nos lembrar um pouco da narrativa? Um homem forte, porém fraco. Um homem que vai até o rei de Israel, o reino do norte, levando uma carta, praticamente coagindo o rei a curá-lo. Um homem que se aproxima do profeta com pompa, achando-se o melhor dos melhores. Este homem que, quando escuta a palavra do profeta, sai indignado, porque achava-se maior e entendia que certamente o profeta deveria ir até ele e clamar a Deus por ele. De repente, este homem, já curado, olha para o profeta, depois de dizer que reconheceu que só há Deus, o Deus de Israel, quis apresentar uma bênção, dizendo: teu servo quer te dar uma bênção. Porém, ele disse, o profeta disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei.
e instou com ele para que aceitasse. Naamã instou, Naamã insistiu, Naamã queria que o profeta aceitasse a bênção, o presente, a oferta. Mas o profeta recusou, ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo, ele está falando dele, uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amados irmãos, ler esse texto nos ajuda a entender que houve um milagre na vida de Naamã. Mas houve um maior milagre, que foi a entrega de Naamã a Deus, o reconhecimento. Deus, o único Deus que existe é o Deus de Israel. E é interessante, queridos irmãos, e aí é importante que nós possamos dar um salto, digamos, cultural, porque era comum naquela época, quando alguém recebesse uma bênção da parte de Deus, ou para eles que eram politeístas, da parte de uma divindade, uma pretensa bênção da parte de uma divindade, era comum naquela época apresentar dádivas. Os irmãos se lembram, quando o rei da Síria lá atrás mandou a carta para o rei de Israel, ele separou prata, separou ouro, separou roupas, eram dádivas que deveriam ser dadas ao Deus de Israel. Naamã tinha consigo as dádivas, retorna ao profeta, humildemente, agora como servo, mas não em pompa, e diz: eu quero ofertar, eu quero te dar estes presentes, ó profeta. Naamã tem a experiência da graça, porque Deus operou na vida de Naamã gratuitamente, a graça, o favor imerecido. Naamã não merecia ser curado. Naamã tem uma experiência da graça, esta graça que alcança cada um de nós, porque quem de nós pode levantar a sua mão e dizer: eu mereço ser curado pelo Senhor? Quem de nós pode levantar a sua mão e dizer: eu mereço ser alvo do agir de Deus? Não, amados irmãos, nós somos alvo da graça, e esta graça, quando alcança o coração humano, transforma o ser humano, e esta graça, quando nos toca no íntimo, nos permite a bênção e o privilégio da entrega. Naamã, ele se converteu ao Senhor, porque não só fez uma afirmação categórica de que entendia que só há um Deus, e o Deus de Israel, como ele fez um pedido. E é interessante que entendamos a partir do contexto. Era um contexto de símbolos, de aspectos físicos. Naamã disse: olha, eu gostaria então que você me dê terra aqui de Israel, para que eu possa carregar 2 mulas, para que eu possa levar esta terra para a Síria, e estando lá, provavelmente ele colocaria num local, para que ele pudesse fazer as suas orações em cima da terra de Israel, simbolizando que ele se voltaria ao Senhor. E ele disse: nunca mais farei nenhuma petição que não seja ao Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Amados irmãos, aqui nós temos a oportunidade de nos lembrarmos de algo caro. Escute isso, algo precioso, algo importante. O nosso Deus opera os seus milagres hoje. Deus opera. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode fazer um milagre na minha vida. Deus age, mas o maior milagre não é o agir de Deus na sua vida pontualmente, operando ou satisfazendo aquilo que você tem clamado a Deus em nome de Jesus. O maior milagre é o milagre da entrega, é o milagre da caminhada, é o milagre de sabermos que Deus está conosco, e Naamã compreendeu isso. Aliás, o Evangelho de João nos ensina isso em todo o seu Evangelho. Você sabia que no Evangelho de João não existe a palavra milagre?
embora tenha acontecido vários milagres no Evangelho há a palavra sinais, porque o sinal aponta para algo muito maior. O milagre acontece, é um sinal, ele chama milagres de sinais. O milagre acontece, mas é um sinal que aponta para algo maior. Os irmãos se lembram que Lázaro fora ressuscitado, mas nós sabemos que depois ele tornou a morrer. O mais importante não foi ser ressuscitado, mas o mais importante é para onde aquele sinal apontava, para o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que traz ou trouxe salvação ao mundo. Os irmãos se lembram da conversa do Senhor Jesus com as irmãs de Lázaro? Aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Aí vai lá o Senhor Jesus, ressuscita Lázaro, todos ficam abobados, extasiados, impressionados com aquela situação, mas o mais importante, embora aquela ação fora maravilhosa e poderosa, o mais importante é para onde aquele sinal apontava: por Deus amado, para o Deus poderoso, para o Deus que entregou Jesus por cada um de nós, para o Senhor dos Senhores que tem um projeto para cada um de nós, para esse Deus que quer conduzir os nossos passos, abençoar a nossa casa, a nossa família, nos dá uma palavra de vida. Queridos irmãos, Naamã foi curado de uma doença, de um problema à época insolúvel. Mas a maior cura, o maior milagre que aconteceu na vida de Naamã foi de um coração quebrantado. Não havia mais empáfia, orgulho, mas a humildade de um homem que retorna ao profeta, que tenta honrar o profeta, porque era dessa forma que ele entendia que deveria fazer. Com humildade, como servo, o teu servo quer te abençoar. E que reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. E que retorna para a Síria, não só com um corpo curado, mas com a certeza de que o seu Deus seria o Deus de Israel. Queridos irmãos, que nós possamos aprender com essa história, que nós possamos nos voltar para Deus com humildade, com um coração quebrantado, um coração contrito, que nós possamos nos aproximar do Senhor Jesus cônscios, certos de que Deus pode operar na nossa história sim. O Senhor pode fazer milagres na nossa caminhada sim, em nome de Jesus. Mas que mais do que isso, nós compreendamos que o maior milagre é tê-lo ao nosso lado, é fazê-lo o nosso Deus, é nos dispormos a permitir que o Senhor influencie os nossos atos, o nosso olhar, a nossa vida. É nos deixarmos encantar para onde aponta o milagre, que é para o Deus Pai Todo-Poderoso.